Vamos retomar então os nossos trabalhos, chamemos-lhe assim, pelo menos de introspeção também para todos nós e de partilha, passando para este painel de Portugal Artes e Letras. Não sem antes, e quisemos fazê-lo desta forma, porque é a maneira que entendemos mais adequada de ir partilhando o conjunto de pessoas e de entidades que nos apoiaram a todos neste evento, para além da enorme disponibilidade de todos os oradores, mesmo que em sacrifícios de fusos horários. E esta fase agora vai ser perigosa a seguir ao almoço ali para o Zé e para o Nilton. Um desafio enorme, mas mais uma palavra de agradecimento também para a Oreca. Está aí o Gil também, já o vi. Não sei onde é que ele anda, mas estará por aí. Gil, a Ibérico, Lacta Açores, Licor Beirão, Luz ao Jornal, Monzeu, N-Music, Pastelaria Garcia, famigerado Garcia, que esteve cá o ano passado com os caracóis e o Alentejo. Ele não trouxe cá os caracóis, mas eu é que falei nele. Aqui, os pastéis de nata são daqui. Porto Douro Réqua, Portugal Roots, Real Companhia Velha e os chocolates Regina. Para eles também, e como simbolismo de todas as pessoas que, integrando estas empresas, se disponibilizaram pessoalmente para nos acompanhar, peço também uma salva de palmas, por favor. Bom, em relação ao painel Portugal Artes e Letras e à sequência que tinha partilhado convosco desde o início, a lógica deste desafio, que começou exatamente por encontrarmos outras perspectivas de repensar Portugal e de reinventar Portugal, e depois este desafio que também entendemos que o mundo nos está a lançar a todos, e do tal gourmet a que queremos chegar, e que serviu seguramente de um apetite para toda a gente se tenha lançado vorazmente às bifanas. Houve 2 rapazes que chegaram a ser mordidos dos voluntários, estão atualmente a receber assistência. Não foi fácil, e há quem tenha levado o tabuleiro para casa e tudo. Portanto, o que revelou que abriu-se bem o apetite, não só pelo tempo que demorámos um pouco mais na apresentação da manhã, mas também porque o chefe Avilés cumpriu muito bem neste desafio que deixou, acompanhado pelo Bento, pela Joana e pela Patrícia. Agora, o conceito é muito este. Para sermos esse topo, para sermos esse máximo, para preenchermos aquilo que é o nosso contributo no mundo, seja qual for o desafio, é de facto necessário irmos àquilo que é o nosso interior. Fazer um pouco essa busca interior. Um bocadinho a propósito do que falava há bocado relativamente à intervenção da Patrícia. Onde é que nós sentimos que de facto podemos e conseguimos fazer essa diferença? Onde é que está essa minha característica muito própria que consigo pô-la cá fora? E ninguém como os artistas, efetivamente, para fazer essa interiorização. Para ir à procura e perceber que têm, se calhar, ali um dom que o conseguem passar cá para fora e no qual nós nos identificamos, no fundo, por também nos tocar nessa nossa essência. Uma história, o Zé Soares, uma intervenção fantástica que tivemos a oportunidade de ouvir, falou numa médica que era gago. E eu conheço o senhor e ia-vos partilhar aqui um episódio que aconteceu com ele e com um amigo ribatejano, daqueles que, e tal, eu parto tudo e dou cabo deles e quem é que anda aí e tal, e o camandro. E este amigo que era mais tímido, até porque lhe gostava a falar, não é? Então eles foram os dois à tourada e então foi mais ou menos assim. O ribatejano começa a ver a tourada e tal, começa a mandar vir. Vergonha, não sabe torear o animal. Já vou lá para o aposento da moita, vão para o Alentejo. Que é o Ribatejo, homem, capital do toiro, homem. Está uma vergonha, homem. E o gago dizia, olha lá, tu, que é rijo? Vai lá, mais que a malta puxa por ti, pá. Mas tu achas que eu não era capaz de ir lá abaixo? Mas é já! Então o homem puxa a calça para arriba, mete assim aqui ao nível do diafragma e tal, mete a barretina, e começa ele mesmo. Toiro! Desculpe, sem embaixador, não era consigo. Eu vi ouvir-me para ali. Vocês fazem das Judas.
pá, sai um bicho dos curros, pá, um animal, 700 quilos de boi, pá, com um morrilho, uma argola, que eu estou... Pá, assim que o gajo vira logo o primeiro, pá, o gajo baixa-lhe logo as calças. Sim, pá, corta, fala para a Regi, corta, esquece, é pá, nada. Só que nisto o amigo Gago, solidário, que já estava pronto com ele, começa logo, olé! E a praça toda, olé! E ele diz, raios, parte ao Gago, já mentalou. Já está tudo a olhar para mim, então ele arrasta, começa, ó bichaninho, coisinha linda do bebê, que é lindinho, quem é, seu fofo? Que é isso, carinha é essa, então, E o bicho a puxar a pata atrás, pronto para arrancar direito ao gajo, ele, pá, o bicho arranca direito ao homem, chega lá, prega-lhe uma coquinhada, apanha o tipo por baixo, pum, o gajo vai parar ao outro lado da praça, bate com a cara nas tábuas, tipo todo torto e tal, caído, e o Gago, olé! E a praça toda, olé! E o gajo, ai o Gago, ai se eu apanho o gajo já torto, e uma real de porrada naquele gajo, levanta-se, já nem via bem, e o touro outra vez, o gajo ao outro lado da praça a focinhar no meio da terra, um tufo de terra ali, o gajo levanta-se todo torto e o Gago, olé! E a praça toda, olé! E o gajo já cuspiu os dentes, vai ser a última coisa que eu faço, mas eu juro que eu mato o Gago, eu mato o Gago! E o bicho vai para a estocada final, apanha o tipo por baixo, o homem vai parar lá acima onde estava a senhora a vender no gás, os tais no gás, e as queijadas fica lá em cima, dá 15 dias, lá está, a queijada tem que ser dá 15 dias na torada. Então o tipo vai parar lá acima todo torto, todo caído, e ouve-se o Gago, olé, lemos, sai daí que o touro mata, toma! Bem, isto vem muito a propósito deste tema que estávamos a falar agora, deste desafio de interioridade. É que é um desafio efetivamente difícil. Custa, leva-se muito amarrada, apanha-se muito, somos mal interpretados, as coisas podem não correr como nós queríamos, mas é um caminho que se passa com coisas boas e com coisas menos boas, mas que é incontornável, na minha perspectiva. E aqui vamos ter pessoas que têm essa capacidade notável de exteriorizar de uma forma diferente. E como eu dizia há pouco, que nos fazem identificar com essa tal essência superior a qualquer marrada, seja ela qual for. Mas temos sempre estes caminhos que muitas vezes não são fáceis e que é importante recordar e que usei há pouco, também fez questão de partilhar dessa forma cúmplice. A pessoa que vai falar a seguir é uma surpresa, tal como tivemos na outra antes, ainda antes do Nilton. A pessoa que vai falar é o professor Dr. Luís Tirapicos, jovem, português, licenciado, doutorado em línguas. Um homem com uma capacidade de voz, de oralidade, com uma originalidade e uma forma de interagir com as pessoas através da fala notável. Eu peço um enorme aplauso para um jovem, já doutorado, português, como exemplo daquilo que nós somos melhores. Uma salva de palmas para o professor Dr. Luís Tirapicos.
Bom, palavras para quê? É um homem, de facto, com uma capacidade oral notável. Luís Tirapicos, ex-aluno do Chapitou, atualmente a trabalhar em Lisboa, no Armazém 13. Uma salva de palmas para este jovem artista português. Esta tónica que temos dado aqui, naquilo que fomos chamando de miminhos, pequenas coisas de pormenor que fomos pondo, e que a Ana também já desde o ano passado assim o fizemos, projetando também as pessoas mais novas, aqueles que procuram emprego, procuram outra visibilidade, e fazê-lo com esta partilha, dando também a oportunidade a todos para isso mesmo. E este ano fizemos-lo desta forma, com estas intervenções de facto notáveis. Bom, mas como eu dizia, é esta capacidade de expressar, esta capacidade com que nós nos identificamos, mesmo que nenhum de nós talvez fosse capaz de fazer estas artimanhas com os papéis, esta forma de estar aqui tão cúmplice que nos uniu a todos. Talvez a professora de Pilates do Nuno ainda conseguisse fazer qualquer coisa parecida, mas o resto de nós não chegaríamos lá perto. De facto, essa expressão do interior, aquilo a que um professor britânico chamado Ken Robinson, que fala muito sobre a criatividade, sobre olharmos para a criatividade das pessoas de uma forma diferente, sobre permitirmos essa expressão de uma forma diferente. Um dos livros dele que se chama O Elemento. É esse elemento que nós, no fundo, vamos querer ouvir hoje aqui, essa partilha mais cúmplice de quem consegue ter artista para aproximar as pessoas de outra forma, e começamos de uma forma ótima. Alguém que, esse sim, não é gago, também não será com papéis, mas que tem esse dom da palavra, e através de uma forma que, como também já foram percebendo, para mim também é algo de privilegiado. Sou um amador, sou um aprendiz nestas coisas, é com gosto que o faço. Eu há pouco partilhava até durante a hora do almoço que em Lisboa uma das coisas que fazia era stand-up comedy. Mas o que eu chamava comédia em pé, porque é para ser à portuguesa. E para ser mais à portuguesa chamava comédia em pézinhos de coentrada, que é para não haver tradução possível. Não dá little feet of coentrade, quer dizer, não dá, não é? Quer dizer, não vai lá, pronto, é mesmo nosso, é mesmo português. Porque é muito dentro desta tónica. Mas isso era uma coisa cúmplice em que reunia as pessoas à mesa para um jantar e onde depois o dinheiro revertia para instituições de solidariedade, no fundo também dentro deste nosso projeto que aqui estamos hoje juntos. São estas iniciativas que cada um tem as suas. E por isso, para mim, o humor também é uma paixão. E também é algo com que me identifico muito. Uma frase que costumo ter e que cito do que aprendi dos Monty Python, que diz: rir é a melhor maneira de levar a vida a sério. E de facto é. Há muito na nossa vida e na nossa sociedade, ainda numa série de aspectos, sempre aquele que tem que ser o tacanho, não é? O tipo que tem as maiores olheiras é que é o que trabalha mais, não é? Só pode, não é? Quer dizer, o tipo que rosna é porque está muito concentrado, não é? É o gajo que chateia, aquela malta que tem o truque dos 2 casacos, não é? Quer dizer, deixa o casaco, já se foi embora para casa, a malta pergunta: pá, o António, pá, ele está aí, o casaco está aí e tal, o gajo anda aí. Mas tem 2 casacos, não é? Que é para poder ir, porque a malta que sai mais tarde supostamente trabalha mais, não é? Ou seja, um gajo que seja eficiente não serve, não é? E, portanto, qualquer coisa que seja associada à boa disposição acaba por funcionar ao contrário. É essa desconstrução do riso, essa importância do humor, essa perspectiva que o Newton, de uma forma empírica, como ele me falou, ou seja, partilhando aquilo que é a sua experiência, mais do que um ensinamento, vamos ouvi-lo a ele, vamos ouvi-lo do coração. Uma salva de palmas para o inconfundível Newton. Ora, muito boa tarde a todos. É lá. Afinal... E faixa, não há faixa? Não há faixa. Eu amo vocês também. Ia ensinar o Bento Amaral e a todos vocês com microfones, eu vou-vos dizer uma técnica que existe em todo lado, que é: antes bate-se. As pessoas são muito desconfiadas com os microfones. As pessoas nunca sabem. É engraçado que nós entramos em aviões, alguém há de estar a pilotar, comboios, alguém há de estar a mexer nisto, carros, táxis, que se lixe. Microfones, não. Morre montes de gente com microfones. Há montes de gente a morrer. Isto deve-se ter muito cuidado com os microfones. Quer dizer, o José Vilés já partilhou momentos íntimos da nossa vida, não é? Dormimos juntos no avião, já sabem, viemos a correr. Vamos a correr a seguir. O Zé Vilés hoje ficou com uma fama. O Zé Pedro foi-nos buscar e o Zé Vilés estava assim com um ar, não é? Cansado, direto. Eu dormi 1 hora e pouco, ele não dormiu. E então ficou no carro, nós vinhamos a rir porque ele ficou com a fama. Disse: pois, pá, copos, ressaca, não é? Então o Zé Vilés esteve a noite toda a trabalhar, coitado, ficou com a fama de copos. Portanto, basicamente, vieste aqui a Bruxelas, és o bêbado da festa. Portanto, coitado Zé Vilés. Portanto, só explicar aqui que não, ele trabalhou e teve direta para estar aqui hoje. Quando falam, obviamente...
sobre qualquer coisa, a nossa marca, qualquer um de nós enquanto indivíduo, é isto que nós temos como único e como país, como identidade, é sempre a nossa impressão digital. Sempre. No fundo, espera aí, não está a dar, agora é o micro, não é o micro, é isto. Tem que ligar, está on, mas não passa os slides. Vê lá. Mas ele funciona. A parte do laser funciona. Portanto, se vocês conseguirem entreter 15 minutos com laser, eu acho que temos espetáculo. Olha agora. Cá está. E a entidade, basicamente, a nossa identidade é nós. Eu acho que nós temos que agarrar as oportunidades, elas andam aí, está tudo inventado. Obviamente, vivemos num mundo cada vez mais massificado, mas as oportunidades continuam à nossa frente, muitas vezes não as aproveitamos. Em Portugal temos muitas coisas boas, esta é uma delas, a história da Onda da Nazaré. A Onda está lá há 300 anos. A própria Onda dizia: então, não vem ninguém. A Onda estava quase para se ir embora. Ela está tipo, é que se não aproveitam, vocês não dão valor. Basicamente, a Onda estava chateada. E, obviamente, estava lá. É pena não haver nenhum português. Hoje em dia, o António Silva já começou também. Mas é pena ficar na história o McNamara, que é um estrangeiro que de repente chega ali e ia lá. E mais, se vocês virem, não é só a Onda. Este fotógrafo, ganhou prémios com esta fotografia, já podia ter ido lá e dito: olha, vou fotografar isto. Em Photoshop até punham lá um surfista e estes malucos. Isto aqui são cartazes, isto aqui são pessoas, isto aqui é cartão. Eles estão sempre lá. Portanto, e este também. Portanto, basicamente a oportunidade estava lá, nós nunca a aproveitámos. O que é que são as oportunidades na vida e o que é construir, seja o que nós vejamos aqui, que vocês falaram, os vinhos, seja tudo o que nós tivemos na vida, o Avilés é um bom exemplo, o que é e o que é a minha carreira, tudo o que eu fiz até hoje. Não é mais que unir pontos. Nós aprendemos isto desde criança. Eu estou aqui no ponto A, quero ir para o ponto 21, ou quero fazer isto ou aquilo. Eu tenho uma máxima na minha vida, que é: faço só o que me apetece. O que me apetece não em sentido literal, que tenho condições financeiras, seja o que for, não, sou maluco. Apetece-me fazer rádio, vou fazer rádio. Saí de casa com 17 anos, a dar-me muito bem com os meus pais. Eles agradeceram-me por alugar o quarto, claro. Mas sempre fiz só o que me apetecia. Tipo, agora apetece-me ir trabalhar para o Algarve. Eu nasci em Angola, meu pai é angolano, o meu avô era angolano, portanto, claramente uma família que não teve tempo suficiente para torrar, mas uma família lá. Eu venho com 4 anos e vou para Proença Nova, que é interior, quer dizer, não há oportunidades, não há nada, e eu com 17 anos vou para o Algarve, vi um anúncio no Expresso, diz jockey, Algarve, pronto, vou ao Algarve. Depois queria tirar arquitetura e pensei: vou agora estudar algum dia. Abri uma empresa de design de interiores que me apetecia, levei uns quantos calotes, e comecei a escrever textos, agora quero fazer stand-up, descobri a stand-up comedy, mandava textos para o Herman, eles mandavam-me dar uma volta, e muito bem. E então, o que é que eu fiz? Vou morar para Lisboa e vou unir os pontos. Mais nada. O unir pontos é, no fundo, isto que nós fazemos muito bem com a língua portuguesa, que é quando nós começamos a desenrascar-nos. Eu até acho que nós temos dois lados da língua portuguesa. Um lado que é o lado downgrade e o lado de upgrade. O upgrade é quando nós queremos falar politicamente correto. Por exemplo, antigamente íamos a um casamento. Então a comida tens que ir buscar. Hoje em dia é buffet. Tipo, continuas a ter que ir buscar na mesma, mas a coisa passou ao buffet. Por exemplo, antigamente vocês na escola viam as crianças, é burro, não é? Antigamente uma criança na escola não aprendia, é burro. Hoje em dia tem dificuldades de aprendizagem. Eu li um panfleto do Ministério da Educação, falava em crianças com inadaptação ao conhecimento. É uma doença, não cola. Mas é para passar na mesma, está inadaptada, a criança não tem culpa, não é? Se andasse aqui um miúdo de um lado para o outro, antigamente era mal educado, hoje em dia é hiperativo. Está a matar o avô. É uma doença, é hiperativo, deixa estar, tadinho, ele não tem culpa. Aquilo é uma doença que se cola ali, coitado, não tem culpa nenhuma. E depois há os lados dos neologismos. O que é o neologismo? É quando nós começamos a atalhar caminho, e nós somos muito bons nisso, e começamos a inventar. É o lado do downgrade, não é? Por exemplo, a gasolina e o gasóleo ficaram muito caros. O português inventou o gasóleo. Gasóleo, quanto é que custa gasóleo? Não sei. 1 litro de gasóleo, não faço ideia. Fala-se muito no euro. Vamos perder o euro. Nós temos eros, aéreos, oiros e euros. Se perdemos o euro, ficamos com 3. Qual é o mal? Quer dizer, nós, nesse aspecto, somos muito bons a atalhar caminho. Somos... Por exemplo, há um dia da semana, por exemplo, a semana tem aqueles dias todos, não é? Anda para trás, para a frente. Por exemplo, há pessoas que inventaram o ontem. Que dia é o ontem? Não sei. É um espaço temporal entre o dia de ontem e o dia de ontem, ali à meia-noite. Tipo, oi? É muito rápido, tive ontem. Eu gosto muito, e sou atento à língua, e gosto de brincar. Uma senhora na minha rua está-me sempre a dizer: gosto tanto do seu programa. E eu um dia disse: programa? E ela: esse dá quando? E eu: dá de noite. Ela: de noite nunca vejo. Pronto, está bem.
Mas há aqui um lado de fazermos à vida e um lado de realmente as coisas funcionarem. Obviamente, o lado das equipas o meu lado é um bocado solitário do lado da criação, mas por outro lado, quando faço, seja na RFM, seja no 5 para a meia-noite, há um lado de equipas. O lado de equipas é muito importante e estas duas fotos eu passei uma a mais. Estes dois senhores, muitas vezes, alguém sabe quem é este indivíduo? Wozniak. Pá, e toda a gente sabe quem é o Steve Jobs, mas o maluco Steve Jobs dizia, olha, quero agora fazer um iPad assim, e se não houvesse este maluco, que era um engenheiro a dizer, está bem, isso talvez seja possível, e vou juntar as peças, aquilo se calhar a Apple não seria o que é hoje. E aqui é a maior prova de equipa que eu conheço. Quando eu comecei a alavancar este lado de carreira, a primeira coisa que eu pensei foi para quem? Para quem é que eu vou trabalhar? O primeiro lado que eu pensei, muitas vezes as pessoas identificam-me com a televisão e com o rádio e com as coisas que tenho feito, e eu, acima de tudo, identifico-me como um contribuinte, que é a minha maior... A área de trabalho é contribuinte, não quero que lhes falte nada. Basicamente é isso que eu estou sempre preocupado. Eu acordo todos os dias às 5 da manhã, trabalho 20 horas, porque depois tenho 3 frentes de trabalho e depois uma quarta que é uma mulher e um filho, portanto isto dá 5 trabalhos. Por isso é que há pessoas no desemprego, eu tenho 5. E a primeira coisa que eu me preocupei foi o para quem. E o para quem, muitas vezes as pessoas não sabem, como eu dizia, 92% da faturação da minha empresa, por exemplo, o ano passado, foi para empresas. Ou seja, há uns malucos que lançam um relógio, ou lançam um carro, ou uma coisa qualquer, e está lá um maluco do Newton a fazer aquilo. Portanto, e para que é que serve o humor foi a segunda preocupação. Obviamente para rir. Não sei se sabem, uma criança ri 300 vezes por dia, um adulto 17, portanto nós claramente, à medida que nos vamos apercebendo no mundo, deixamos de achar graça. Quem é que gosta de rir? Isto aqui, se tivéssemos tempo, vocês já levantavam o braço, eu gosto, menos um senhor que está lá atrás chateado, só comeu uma bifana, e eu pregava uma rasteira que era os macacos também riem, e realmente os chimpanzés, gorilas, orangotangos, os antropóides, aliás, há um neurobiologista americano que diz que os ratos jovens emitem sons que podem ser, então, caracterizados como riso quando brincam entre si. Darwin, que era pioneiro nos estudos de movimentos expressivos da comunicação não verbal, falava precisamente disso, e o Darwin é um bom exemplo para nós portugueses. O Darwin sempre disse que quem tem a maior capacidade de avançar não são os mais fortes, são os que se adaptam melhor, da melhor forma, e nisso nós somos, e a imigração é uma prova, como diz o Cavaco Silva, a diáspora, que eu adoro. A diáspora é uma prova disso, que é a vossa capacidade e a nossa capacidade enquanto povo nos adaptarmos. Em relação ao humor, o Darwin dizia o sorriso e o riso são movimentos expressivos e inatos e universais, ou seja, rir é um ato biológico. Eu não posso ensinar ninguém a rir. O meu filho, tipo, ei, faço e compro-lhe uma coisa espetacular, tem uma piada doida, e ele acha a piada à tampa da saboneteira. E eu tipo, olha, 50 euros já para o galhete. E ele, ei, água. Portanto, é um ato biológico, eu não lhe ensino tipo, ha. Não, é dele, ele ri daquilo que ele acha piada e ri do que ele precisa para libertar essa energia. Portanto, o riso é uma expansão de energia nervosa, não é? Muitas vezes, portanto, a transição rápida entre um pensamento e outro, que faz com que essa reserva seja gasta em forma de riso. Muitas vezes caímos ou aleijamos ou não sei o quê, e a seguir já estamos a riso. Portanto, lá está, porque essa tensão acumulada nós acabamos por libertá-la em forma de riso. Portanto, como esta parte mais do corpo, o riso segrega endorfinas, com o riso, os hormônios que ativam quando sentimos prazer, ativa a produção de outros componentes bioquímicos como a dopamina, neurotransmissor que melhora o ânimo e a adrenalina. Isto é o que se passa cá dentro no nosso cérebro quando nos rimos. O rir é involuntário, portanto, lá está, é um ato biológico. Eu descobri a dada altura nesta minha pesquisa, porque depois há o lado do conhecimento, obviamente, que é, tu vais trabalhar para quem, o que é que vais trabalhar, e vais, porque o riso nunca foi ensinado em Portugal, portanto eu comecei a fazer humor em 1997, portanto não havia ainda mais a stand-up comedy, era claramente uma coisa que ninguém conhecia, e comecei a pesquisar e fui descobrir que no humor, portanto ninguém me ensina o humor, mas está disponível para mim o humor e a filosofia. Se vocês pesquisarem, veem que o Freud, o Kant, o Thomas Hobbes, o Alexander Bay, o Henri Bergson, todos eles versaram sobre o humor e criaram aquilo que se chama as teorias do humor, que são no fundo as técnicas do humor que são utilizadas até hoje. As mesmas técnicas. O ideal é que o humorista veja qualquer coisa e se lembre logo uma piada e consiga criá-la, principalmente quando falamos de humoristas profissionais que têm a pressão de criação diária, como eu tenho no caso da rádio e no caso do 5 para a meia-noite, onde sou obrigado, todas as semanas confrontado com algo e obrigado a criar humor à volta disso. Estas teorias, teoria do alívio, do Freud, superioridade, incoerência, há uma quarta da ambivalência, um bocadinho uma mistura de atração e repulsão quando nós vemos um desastre e tipo, não quero ver, mas ao mesmo tempo também abrimos a mão para ver. Portanto, mas vamos para estas três. O humor, dizia o Freud, abarca em si dois índices básicos do ser humano, a sexualidade e a agressividade. Cá está a libertação de energia nervosa, como falávamos há bocado. Portanto, na teoria do alívio, Freud dizia como o humor questiona as exigências sociais convencionais, pode ser encarado como um fornecedor de alívio
da restrição que impõe essas exigências sociais. Portanto, no fundo, pessoas que passam por tensões podem depois dar uma gargalhada, lá está o que eu dizia há pouco, caímos e a seguir já estamos a rir disso e nós dizemos muito isso, tipo, deixa lá, amanhã já nos rimos disso e tal, não há de ser nada, paga lá a multa. Portanto, na teoria do alívio, supõe-se que o elemento central do humor seja então esse sentimento de alívio provocado pela remoção dessas barreiras. O humor como forma de enganar a censura, eu lembro do Raul Solnado de me dizer, é muito mais difícil fazer humor hoje em dia. Porquê? Porque na altura a gente só tinha que enganar a censura e fazíamos uma sugestãozinha e a plateia apanhava aquilo e estava feita a piada. Hoje em dia, realmente, o deboche é tal, diz tudo e mais alguma coisa e pode-se dizer tudo, que a dificuldade em surpreender a plateia é muito maior e nisso eu concordo com ele. Um insulto, por exemplo, pode ser muito mais engraçado se inicialmente parecer um elogio, e acontece muito isso. Eu muitas vezes faço uns espetáculos, começo a brincar com algo e depois estou, sei lá, 1 minuto a dizer que adoro Tony Carreira e as pessoas dizem, olha, não estou admirado. E eu, não é Tony Carreira, não é? E a pessoa já é, quem é que gosta de Tony Carreira? Há sempre uma pessoa que pede o medo, eu gosto, e eu também, Pavilhão Atlântico, 20 mil pessoas, e eu até com alguma inveja, Tony, são todas para ti, as mulheres e tal, Tony, pá, muito bom, muito bom. São as feias e as gordas, fica tu com elas. Pronto. E eu estive ali durante uma data de tempo a fazer uma coisa que é no fundo a paralipse, que é a querer o dizer sem dizer. Porquê é que nós nos rimos? Rimos do nada. Na verdade, rimos do nada. O Immanuel Kant dizia que o humor surge da transformação repentina de uma grande expectativa para o nada. Esse nada, o que é? É a surpresa. Vocês, no fundo, o humor é uma equação. Portanto, o riso pode ser dividido em 2 estágios que o cérebro tem que processar. Vocês só se riem de uma piada, ou eu. Se somarmos 1 mais 1, 2. Obviamente está lá a piada, porque o cérebro foi encontrar o final da equação. Portanto, essa expectativa para o nada é, no fundo, a primeira parte, a expectativa que a primeira parte da piada criou. Portanto, a primeira parte é, no fundo, vai ligar um final incongruente que causará a tal surpresa, nós iremos ficar admirados com ela. Portanto, a equação é o desafio colocado à mente para solucionar esse problema. Portanto, o cérebro tem que interpretar uma incongruência, forma de entender a piada. Quando eu digo incongruência, porque o ideal é sempre que a piada, o final seja o mais distante ou daquilo que nós estamos à espera e daí causar uma maior surpresa. A piada é o lado cómico de qualquer situação e aqui é que entramos num lado muito complicado. Zé Pedro Cobra há pouco falava que é o que é que tem piada. Eu levo nas redes sociais, então, ainda há pouco partilhava com o Zé Vilés, nas redes sociais as pessoas hoje em dia tipo, atacam à doida, porque as pessoas, eu vejo piada numa coisa e as pessoas podem não ver, isso é extremamente relativo, eu não ligo nada, nem caracterizo a lógica do o melhor isto ou o melhor aquilo, ou este tem piada ou aquele não tem piada. Não, eu não achei piada aquilo, mas ele pode ter piada. Não achei piada aquele momento, mas pode ter outro. Eu dou sempre o benefício da dúvida. O que é o lado cómico de qualquer situação? Eu trouxe aqui uma situação extrema para vocês verem. Estou sempre com um lado humorístico, eu olho para a vida sempre com um lado humorístico, portanto eu rio muito. Eu seria, se fosse pedreiro, seria humorista na mesma, portanto, porque rio-me e gosto de me rir. A minha mãe apanhou câncer e nós fartámos de rir com aquilo. A minha mãe está assim do recobro, tiraram umas maminhas, eu disse, não, tiraram foi os bracinhos. Estúpido. E nós rimos disso, isto são situações reais, nós rimos. Eu fui à casa do meu irmão e ele tinha ido buscar um cão ao canil e o cão morreu. E de manhã o meu irmão abre a lata e vamos à procura do cão e o cão estava morto debaixo do meu carro. E eu disse, olha, já abriste a lata. Porque ou seja, é a minha forma de lidar com as situações, eu acho que tem que ser com humor. E o lado cómico, qualquer situação é precisamente isto. Isto é a capa do Público no dia que morreu o José Saramago. E eu olhei para isto e comecei-me a rir, um amigo meu. Mas porquê que estás a rir? Porque eles têm o José Saramago há 15 dias e o José Saramago hoje, na mesma capa. E isto é um lado cómico de uma situação. Agora vocês podem dizer, eu não vou rir disso, obviamente que é uma situação, estás a gozar com uma situação. Mas isto, lá está, é uma forma inesperada de encontrar conexões entre duas ideias. Isso é, depois cada um pode ou não achar, o cérebro pode ou não processar essa piada. No meu caso, eu tenho uma obrigação que é a pressão diária, porque é-me posto diariamente, sou confrontado com situações que eu tenho que pesquisar e a mim e à minha equipa é posta essa pressão diária de criar conteúdos. Esses conteúdos versam muito nesta lógica que é quase a piada de Twitter, que é de 140 caracteres, lá está, que é a piada equação punchline, setup punchline. Portanto, verdade, credibilidade e surpresa são os ganchos dessas piadas. Verdade porquê? Porque é que eu, quando situo o interlocutor naquilo que eu quero falar, que é a verdade, é o que aconteceu. Por exemplo, Manuel Maria Carrilho expôs tudo sobre a sua vida privada, portanto agora vai abrir uma lavandaria, seria a credibilidade, porque não há ninguém melhor que ele a lavar roupa suja em público. Aqui será a parte da surpresa, pegando numa coisa, portanto, atual. Setup punchline. Preparação da piada, lá está o setup, situando as pessoas naquilo que vai acontecer. Revelação da piada será a surpresa. Se Manuel Maria Carrilho, eu gosto sempre de escolher sempre as mesmas pessoas, só para haver uma certa coerência. Portanto, se Manuel Maria Carrilho gosta tanto de violência, porque é que não reagiu quando o PS lhe deu um pontapé no cu, neste caso? Isto é a pressão diária de criar conteúdo, ou seja, diariamente eu sou confrontado com
20, 30 piadas que têm-se criar, depois lá está, entra no tal, teve piada, não teve piada, está bem, mas pronto, mas nós trabalhamos nesse aspecto. Há uma coisa que eu desenvolvi, há muitos anos dava aulas nas... Nunca trabalhei para as produções fictícias, mas a dada altura dei aulas, bem, uns 5 ou 6 anos dei aulas lá. E percebi que havia alunos que não tinham capacidade de criar piadas deste, ou seja, olhar para uma situação e criar uma piada. Então criei uma forma, que é a matemática e o humor. No fundo, é criar um setup, Ricardo Quaresma não joga, e depois pedir aos alunos para irem pondo palavras. Ou seja, nós temos um setup que é Ricardo Quaresma não joga. Por exemplo, Ricardo Quaresma, um grande jogador português, do pescoço para baixo, não tem cabeça, e vá para onde vá, depois acaba por não jogar. Este é o nosso setup. E este era um dos exercícios que eu fazia, porque depois pedi aos alunos para irem juntando coisas, juntando palavras, e depois destas palavras vamos roubar e fazer a piada. Portanto, ele não joga futebol, futebol joga-se com quê? Bola, sou muito rápido a escrever, adversário, agora punhamos N de coisas aqui, podíamos ir árbitro, sei lá, treinadores, bolas, campos, tudo o que vocês quisessem. Cigano, e vamos entrar na outra teoria da incoerência, em que nós estereotipamos as coisas, e um bocadinho da superioridade também, e outro estereótipo que é os ciganos roubarem, obviamente nem todos os ciganos roubam, mas há este estereótipo na sociedade e o humorista serve-se muito disso. Depois, criando então a nossa piada, temos aqui, não entendo como é que o Quaresma não joga, e eu se dissesse isto ao vídeo podia dizer, pá, adoro o Quaresma, não sei o quê, fazer aqui um setup maior. Se o princípio do futebol, cá está, vamos começar a roubar piadas cá em palavras cá em baixo. Se o princípio do futebol é roubar a bola ao adversário, como é que se anda a dispensar um cigano? E para vocês perceberem o que eu vos disse há pouco da equação... Uma regra do humor, e para você, o cérebro só processa, vocês viram que se eu até chegar aqui vocês não se riram, vocês só se riram aqui. Porquê? Porque é quando o cérebro processou toda esta informação. É um milésimo de segundo, um nanosegundo, que o cérebro de repente tal, e faz o gatilho, e é a tal equação que eu vos falava há pouco, que este é um bom exemplo. Porquê é que nós nos rimos? Porque achamos piada. E isso é extremamente relativo. Do que é que nos rimos? Há aqui um confronto entre do que é que nos rimos ou porquê que rimos. Lá está novamente a frase de Schopenhauer, porque encontramos conexões inesperadas entre as ideias, mas há uma coisa que é o comportamento emocional, e aqui vale naquilo há bocado do Saramago, houve uma menina além que fez e ela está a ser toldada pelo comportamento emocional. O que é que eu tenho ali? O Eusébio. O Eusébio é uma história que eu gosto de contar. Eu estou na RFM e na manhã, ainda com a equipa anterior, a Carla Rocha diz que fez no dia anterior a voz do Tom Tom, do GPS. E eu disse, que gira. E ela disse, é porreiro, fez um ator que está a imitar o Eusébio, e o Eusébio tinha sido internado pela segunda vez e operado no Hospital da Luz. Eu disse, olha, o meu GPS está variado, porque eu pus Eusébio e vou sempre para o Hospital da Luz. Não sei o que é que se passa. E nesse dia à noite o meu pai diz-me assim, olha lá, o que é que falaste na rádio? E eu, sei lá, disse tanta parvoíce. É que vieram uns rapazes, uns homens, ao trabalho do meu pai, em Proença Nova, a dizer ao meu pai que te partiam a boca, e tu e a tua família e o teu filho é que deviam estar no hospital e não sei o que, não sei o quê. Eu disse, pronto, está bem, Eusébio, lá está. No dia a seguir, chego à rádio e tenho lá o meu colega Miguel Santos e diz-me assim, olha, ligou para aqui o professor José Roquete, diz que quer falar contigo. O professor José Roquete, diretor clínico do Hospital da Luz, médico que operou o Eusébio. E está aqui o telefone dele, diz para lhe ligares. E eu, pronto, já está. Pronto, um processo, uma coisa assim, sei lá, não faço ideia. Liga ao professor José Roquete, reação. Nilton, muito boa aquela piada do Eusébio. Tem que vir aqui atuar ao hospital. Adorei. E aqui depois entra-se já num estágio de evolução humana, né, em que as pessoas deixam claramente toldar o cérebro por causa de uma porcaria de uma piada. Isto é só uma piada, é só humor, mais nada. E pode nem ser uma piada para ti se não achaste piada. E cá está, a pessoa que está mais próxima do Eusébio convida-me, e na semana a seguir fui lá atuar ao Hospital da Luz, à hora do almoço, que eles fazem umas tertulias muito engraçadas, e pessoas que estão na rua, não conhecem o Eusébio de lado nenhum, vão-me oferecer porrada, vão ter com o meu pai, e deixar o meu pai triste e nervoso, e a minha mãe achar que eu vou levar porrada por causa de uma piada. Pronto, e aqui eu lembro e trouxe outro do Saramago, lá está mais uma coerência, porque a primeira vez que eu senti uma celeuma nas redes sociais foi precisamente com isto, quando o Saramago lançou o Caim, que eu disse, acho curioso ele estar a atravessar-se e até ali a cascar um bocadinho em Deus, numa altura está quase a ir ter com ele. E nas redes sociais as pessoas iam matando, iam tipo, este gajo é uma besta, tu e não sei o quê, e não podes falar disso e não sei o quê. E isto entra obviamente no comportamento emocional, tudo o que seja igreja, tudo o que seja coisas em que as pessoas têm maiores crenças, obviamente são... Então, aqui nem digo a piada que ia dizer, pronto. Tudo bem. Essa é só uma questão de marketing. Se não tem sido crucificado, não havia logotipo. Essa é uma questão de marketing.
O humor, no fundo, é uma frequência de rádio, lá está, porque as pessoas às vezes dizem, não gostei da piada. Não, não estavas nessa frequência. Pode ter piada, pode não ter, é relativo. Eu dou muitas vezes este exemplo. Eu costumo dizer que o boneco do multibanco, nós vamos levantar dinheiro e se não tivermos saldo, o boneco fica triste. E eu digo sempre ao palhaço, tu ganhas a comissão, ok? Porque eu é que estou sem dinheiro e o gajo é que está triste, não consigo perceber. Agora o seu embaixadeiro não percebeu a piada do saldo. Opa, como é que fazemos isto? E isto no fundo não é mais comunicação. Isto no fundo não é mais. Muitas vezes eu falo disto e as pessoas não percebem e ficam assim a olhar para mim porque lá está, porque o cérebro não está a fazer a equação total, não estão a visualizar o boneco triste no multibanco, tipo, o que é que eu faço agora à vida? Muito rápido, Zé Pedro, eu sei. Teoria da superioridade. O riso é um tipo de glória repentina, dizia o Thomas Hobbes. Porquê? Porque glória, no sinónimo de vaidade, autoestima, ou seja, o riso nasce dos incidentes e enfermidades alheias, passadas, lá está, nós estamos em posição superior. Há uma pessoa que cai, escorrega, pumba, e a gente, toma. Ou muitas vezes até de um lado empírico, ou seja, eu ponho ali o WC, porquê? Muitas vezes nós estamos na casa de banho e temos aqueles sensores de luz e queremos ter a luz acesa e temos de estar assim, para o raio da luz estar acesa. E nós rimos disso, porquê? Porque nos revemos nisso, é o lado empírico, ou seja, eu passei por isso. Agora estou numa posição de superioridade, mas já passei por aquilo, também já sofri aquela situação. O prazer implícito no humor está na sensação de superioridade perante as pessoas ou situações que nos fazem rir. O riso é frequentemente provocado pelas pessoas que se encontram em posição de desvantagem e sofrem um pequeno acidente. A pessoa que leva com a torta na cara, um bocado a lógica do Buster Keaton, dos filmes do Charlot e isso, que era sempre o escárnio, ia sempre para a pessoa, então levaste com a torta, e os outros riam-se todos contentes. Os erros também provocam risos, disparates vários, pronúncia incorreta, erros gramaticais. Eu faço muitas vezes no 5 para a meia-noite um sketch que é onde o meu pai a pagar um curso para isto, onde vamos para a porta da faculdade fazer perguntas à partida básicas e as pessoas erram. E as que acertam a gente não põe no sketch, porque obviamente não tem piada, não é? Só tem piada as que erram. E se calhar a pessoa que está a fazer as perguntas também não as sabia, mas ele está numa posição de superioridade e está a fazer escárnio perante aqueles que não as sabem. Todo o humor envolve a degradação de alguma coisa. Eu muitas vezes falo nisto e as pessoas, principalmente na internet, tu falaste disto, e eu digo sempre, Alexander Bain, vão ler, há sempre alguém, é muito complicado fazer humor, seja o que for, e não ofender um indivíduo qualquer em freio de espada à cinta. Há sempre alguém ofendido, que o humor realmente tem muito essas valências, principalmente na teoria da incoerência, que eu falava há pouco. Portanto, o riso é uma defesa da sociedade contra os excêntricos que recusam a ajustar-se. Aquilo que falávamos do Quaresma ser cigano. Portanto, obviamente, nós, o resto da sociedade, tipo, ou se aparecesse um indivíduo de cabelo cor-de-rosa e todo cor-de-rosa, nós dizíamos, olha aquele. Porquê? Porque a sociedade ajustou-se de uma forma em que acha que aquilo é incoerente. E depois aquilo é o que provoca riso e que nós brincamos com aquilo, porque fazemos a lógica do estereótipo e gozamos. Os jogadores de futebol têm anéis, não sei o quê, e brilhantes, e relógios. Isso é um estereótipo que nós criamos. Ou o GNR antigamente tinha que ter bigode e ser barrigudo, e obviamente isso já não se enquadra na verdade, mas é um estereótipo. Ou se eu pegar num jornal e fizer destroço, toda a gente percebe que é um arrumador, mas porque nós criámos na sociedade um estereótipo qualquer, porque houve um humorista ou alguém que fez isso, que fez um escárnio à volta disso. Para que é que serve o humor então? Para nos rirmos de nós próprios, e isso é ótimo. Se nós não soubéssemos rir de nós próprios, não havia humoristas. Eu ponho ali a experiência da torradeira, que eu gosto de dar muitas vezes, porque é uma das experiências que eu noto que as pessoas se revêem naquilo, que é o facto de a torradeira ter uma abertura de 2 cm e nós pomos lá uma fatia com 4, principalmente os homens, não é? À bruta, e depois aquilo está ligado à ficha, e como é que aquilo vai sair com uma faca? Vai descarafunchar com uma faca. E eu acho isto bonito, não é? Até porque dá um lado de... Aliás, eu acho que é uma das coisas que nós devíamos fazer. Antigamente havia umas t-shirts que era Portuguese do it better. E há realmente coisas que nós fazemos melhor que ninguém. Essa é uma delas. Outra é, o indivíduo está para beber leite e diz, este leite está azedo, ora prova. E o outro prova. Nunca consegui perceber o que é que vai na cabeça do segundo. Aperto de mão à mecânico, que é uma coisa que eu nunca vi nenhum povo ter. Os outros povos têm as mãos sujas, querem lavar, apertar a mão a alguém, vão lavar. Nós fazemos assim. O português faz assim. Ele prefere fingir que houve uma serra que lhe levou a mão do que lavá-la. Pôr o dedo no nariz, ninguém põe como nós. Vocês no trânsito olhem para o lado, há sempre um português com o dedo até aqui. Eu já vi pessoas tipo, tenho uma ideia aqui deste lado ou é deste. Sério. Assoar-se, nós temos orgulho de sair cá dentro e isso é muito bom enquanto povo. Vocês veem um belga qualquer a assoar, faz e guarda o lenço. O português não. O português faz e depois olha. É tipo, fui eu que fiz, saiu cá dentro, isto é meu. E isso é bonito porque é orgulho nosso.
A gargalhada é obviamente uma glória repentina para o humorista, as pessoas recordarem as coisas que nós fizemos, marca as situações. Eu esta semana tive, quando o Ronaldo estava a ver às 6 da manhã na rádio, estava a ver aquela história do Ronaldo e do Blatter, e eu liguei para a FIFA, às 8h30 liguei para a FIFA, I wanna talk Ronaldo Blatter, you don't say that. Assim meio coisa. Pá, e ela, não, you have to write it down on a sheet. No, Ronaldo is not shit. Ronaldo is not shit. Pá, e aquilo marcou, foi uma glória repentina daquele dia, e nas redes sociais, e em 2 ou 3 dias já estava com 400 mil visualizações, porque é realmente essa glória repentina, ou seja, é pegar num assunto, atacar no momento, e há ali uma glória repentina e a seguir morre. Ficará nessa coisa que nós temos maravilhosa hoje em dia, que é o arquivo digital, que não tínhamos há uns anos. Saddam foi enforcado, ou vou correr para casa às 8 da noite para ver, eu já não vejo. Hoje em dia alguém põe no YouTube e a malta dá um descanso do caraças. Tipo, eu logo vejo no YouTube. Isso é muito bom. E é o arquivo digital que está. Vocês tentem procurar coisas com 10 anos, pré-YouTube, e não há. Ou a não ser um fã que pôs lá, ou não existe. Portanto, hoje em dia, o mundo nesse aspecto até alguém se preocupou com isso. Obviamente faz-nos sentir bem, o humor, obviamente que faz. Os humoristas vão salvar o mundo, esqueçam. Eu sei que havia 2 pessoas já ainda... Não vão. Vão matar a fome, obviamente que não. Vão solucionar alterações climatéricas, muito, muito menos. Vão resolver a crise, também não. Para que é que serve o humor? Para nada e ao mesmo tempo para tudo. Para tudo no sentido que era o que eu dizia, eu seria humorista da mesma forma que se fosse pedreiro, ou se tivesse feito arquitetura como eu queria, e para tudo. Porquê? Porque melhora a vida das pessoas, melhora a vida de cada um, e acima de tudo, eu hoje em dia é um lado que estou a fazer com o humor e com o lado de ter algum reconhecimento e algum crédito de entidades, que é desenvolver, estou neste momento na parte burocrática de fazer uma associação, precisamente assente no humor, ou seja, em que eu cravo, e sempre fiz isto, faço isto há 10 anos, obrigo-me a ter 2 vezes por mês espetáculos solidários ligados ao humor, em que pode ajudar uma criança que precisa de uma cadeira de rodas, pode ajudar uma senhora que está com um cancro e que quer ir para a Alemanha, e que nós vemos, que aconteceu, por exemplo, há um mês em Palmela, e que eu vejo claramente que a senhora vai morrer, e nós fizemos um espetáculo em Palmela, com mais 3 colegas, éramos 4, e a sala cheia, e vê-se claramente, e a senhora faleceu 15 dias depois, mas graças ao humor e graças a termos lá ido, aquela noite foi a despedida dela, e foi a comunidade toda unida, e o humor aí serviu. Estamos nos antípodas, ou seja, temos uma causa tão grave e no mesmo lado temos o humor, e a brincar com a vida, e a fazer uma celebração à vida. Portanto, é isso sempre que eu deixo. Riam-se tudo e não levem a vida demasiado a sério, porque lá está, o humor serve para tudo. Muito obrigado. E obrigado pelo convite, obrigado Ana, e obviamente a todos que montaram isto. Muito obrigado. E, entretanto, tinham o Vilés a dizer, temos um avião para apanhar, sério, acaba com isso, a sério. Sim, senhora. Nilton, muito obrigado. Uma perspectiva e uma análise muito interessante. Deu desgraça aí? Não, dá para rir? Não. Ótimo, ainda bem. É isto que, a propósito das artes e letras, que era um bocadinho o que nós gostávamos de ouvir, ou seja, como é que o humorista, alguém que trabalha nesta área, que vive nesta área, e como é que se posiciona, ensinamentos interessantíssimos que tivemos aqui agora a este propósito, e onde já se estão a preparar para ir apanhar o avião. Um abraço muito grande pelo vosso contributo. Boa viagem, uma salva de palmas para os dois. Ele vai dar um beijinho a cada um. Obrigado, Nilton. Boa viagem. Proença Nova? Não, isto está a bombar. Muito bem. Agora é que era a onda para Proença Nova, sem dúvida. Muito bem. Esta perspectiva das artes lança-nos agora para uma outra intervenção diferente. Alguém que está ligado a uma arte interessante e que convém distinguir a perspectiva que estamos a falar. Ligado à joalharia. E aqui temos sempre perspectivas, se quisermos, taco a taco, lado a lado.
Podemos olhar para uma joia por ser uma coisa que vale muito e depois perceber porque é que vale muito. Porque tem um valor de mercado ou por essa perspectiva artística. É um bocadinho esse desafio que trazemos aqui. E sobretudo porque estamos a olhar para a arte e para essa individualidade nessa essência enquanto uma forma de expressar algo do interior, apesar de tudo. E eu deixava aqui também uma nota, como tenho deixado em quase todas as circunstâncias, sobre um caso que aconteceu no Algarve. Os algarvios, lá estão os tais rótulos, como põem nos advogados, injustamente. Mas, por exemplo, nos algarvios, que têm a fama de ser muito agarrados ao dinheiro, a famosa história da gaveta, não é? Que eles comem com o prato na gaveta e tal, se for preciso fechar, se entrar alguém para não dar nada a ninguém. E, portanto, isto passou-se com um indivíduo algarvio a quem tinha falecido a mulher, lá estamos agora a propósito do que o Nilton dizia, o humor a falar destas coisas, mas a quem tinha falecido a mulher e ele estava, pronto, tinha que tratar daquelas partes burocráticas e os jornais e os anúncios e tal. E disse, bem, então vamos tratar do anúncio. Ele disse, tem que se anunciar, mas para quê? Estás a ver, gastar dinheiro. E ele disse, não, mas é o anúncio, não é? Isto tem que se pôr, é o mínimo. Isso paga-se, qual é o preço? Isso tem um preço, não é? Depende do que o senhor vai escrever. Então, escreva Jacinta Morrel. Homem, que diabo, ele deu a última palavra à sua mulher, uma vida lado a lado, e você o que escreve é Jacinta morreu. Que diabo, pá, você até me vai sempre agarrado. Larga lá isso, pá, homem, que coisa, pá, você até 5 palavras o preço é o mesmo, escreva qualquer coisa. Meu amor, a vida eterna, um beijinho, para sempre, qualquer coisa, pá. Até assim que é o mesmo preço. Espera um bocadinho que eu já te digo. Estás vai, volta. Olha, estive a ver, estás a ver? Escreves assim. Jacinta morreu, vende só pelo Corsa. Ora bem, esta perspectiva que de facto aqui estamos a combater, percebendo que a arte tem um valor, mas sobretudo tem um valor também quando partilhada e porque partilhada. E é nesse sentido que vamos ter aqui também uma intervenção diferente, numa perspectiva de arte diferente. Eu, a este propósito, recordava uma frase que eu ouvi aqui, neste mesmo palco, citada pelo Miguel Gonçalves, citando Rodin, em que ele dizia, uma frase muito gira, citar o famoso escultor, em que ele dizia, em todo o calhau há um pensador. Eu só tive que retirar o que estava a mais. Esta frase foi do Miguel, que a citou aqui com a intervenção entusiasmante do ano passado. É sobre essa capacidade de tirar esse excesso e de ir buscar essa essência, trazendo aí essas joias. Temos outra joia no palco, uma salva de palmas para a Diana, mais jovem orador de hoje. Boa tarde a todos. Realmente sou a oradora mais jovem do grupo e cabe a mim essa função de conseguir despertar-vos para um pouco do meu trabalho e que não é só meu, que é de uma equipa bastante abrangente. Esta questão que o Zé Pedro falou da busca interior, realmente só o facto de estar aqui obrigou-me a pensar se a apresentação correu mal, já valeu a pena, porque eu tive que passar alguns dias a pensar o que é que realmente representa o meu trabalho. E isso, muitas vezes, como sou muito nova e quero fazer muitas coisas, nunca tenho muito tempo para pensar exatamente o que é que eu tenho que fazer ou qual é o meu caminho. E isso é uma coisa que ainda está um bocado em turbulência, porque realmente pela minha idade muito jovem, mas espero de alguma forma conseguir mostrar-vos um pouco daquilo que eu sou e o que é que me leva a estar aqui, que são no fundo as minhas paixões que têm a ver com o meu percurso familiar, a minha história familiar, mas também a minha formação. Eu sou arquiteta, o Nilton já não está aqui, mas Adolfo Loos dizia que um arquiteto não é mais que um pedreiro que aprendeu latim. E na verdade, esta questão da oficinal e do saber fazer é algo que me interessa bastante. Eu tenho... bem, colocaram-me no painel das artes e eu pensei... ok, será que eu sou artista simplesmente porque a minha formação passou é uma formação artística? Acho que não é. Não é nem toda a gente que tem uma formação artística poderá realizar-se como artista ou chamar-se de alguma forma ou pensar que faz arte. Mas no meu caso eu tento ter essa vontade de conseguir
a partir de palavras de Mies van der Rohe. Ele diz que a arquitetura é a vontade de uma época traduzida no espaço. Eu, com esta coisa de misturar as duas coisas, porque faço arquitetura e faço design de joalharia, tenho esta vontade de traduzir a nossa época num objeto que pode ser arquitetura, um objeto, um espaço, ou então uma peça de joalharia. Eu comecei a pensar como é que eu vos vou mostrar esta questão do meu eu interior, não é? Daquilo que anda em mim. Sou arquiteta e se calhar a minha apresentação vai ser sobretudo com imagens, porque de facto é a minha forma muito simples de começar a construir a minha base e a forma como o que me interessa realmente quando eu estou a trabalhar é uma forma de ter um fio condutor e perceber quais são os meus caminhos. E também é o que eu aprendi durante a minha tese de investigação de mestrado. Aprendi com o meu professor Manuel Mendes, que me disse que eu não tenho que ter medo de saber exatamente aquilo que me interessa. Eu tenho é que conseguir juntar aquelas minhas paixões todas e o que me emociona na forma para então construir algo que é realmente meu. Bernardo Secchi, que também foi meu professor em Veneza, escreveu que mitos e imagens são formas de concepção de um futuro possível que se procura antecipar. Pode parecer pouco, não muito natural, eu trazer para aqui, num espaço que se pretende falar de Portugal, as minhas viagens em que eu pude tirar partido de estar em Itália a viver e começar a visitar aqueles espaços, ou ruínas ou edifícios que sempre fui lendo e estudando durante o meu percurso escolar. Mas, na verdade, também trouxe aqui uma frase que não pus na apresentação, mas Luís Kahn dizia que uma cidade distingue-se pela qualidade de inspiração que oferece. E Álvaro Siza também já escreveu que depois de uma viagem, quando voltava para a sua cidade, conseguia olhar sempre para o Porto, para a sua cidade, com outra forma, com outros olhos. E por isso, acho que é oportuno mostrar-me um pouco desta coisa de desenhar, de olhar, e o facto de desenhar não é só para mostrar que na Escola do Porto se aprende a desenhar muito bem, é também porque isto, e o meu pai está aqui, e ele nunca percebe como é que eu demoro imenso tempo em cada sítio que visito, mas o desenhar obriga-nos a perder tempo e a estar a medir as coisas com os nossos olhos. E isso é algo que nós aprendemos e que me serve bastante e que me faz realmente perder-me algum tempo nos lugares. Neste caso, a Piazza Senhoria em Firenze ou Atenas, aqui a vista do nosso hostel muito, muito manhoso, mas com o Parthenon em vista. E Veneza, tinha que colocar inevitavelmente Veneza nesta apresentação porque foi um ano em que eu tive tempo para olhar, tive tempo para pensar o que é que me interessava na arquitetura e naquilo que estava a fazer e para visitar edifícios como este, Santa Maria della Salute, com a atmosfera que ele transmite, para pensar no pormenor destas coisas, para me vaguear pelas ruas e não poderia deixar de colocar a vista da janela da minha cozinha, onde eu podia estar quando estava a cozinhar ou a estudar, porque era ali que fazíamos tudo. Passava alguém e nos batia à janela e começava a falar connosco, a fazer-nos perguntas, a perceber o que é que estávamos ali a fazer. Depois, uma referência inevitável, Álvaro Siza. Eu já apresentei esta imagem na Embaixada, quinta-feira, quando falei mais de arquitetura do que joias, mas é inevitável Álvaro Siza, é inevitável, como eu disse, ter um arquiteto, ter o privilégio de ter um arquiteto vivo e que projetou o edifício onde eu estudei, onde eu posso recorrer, eu tenho, também já comentei, o livro dele quase como atlas, onde eu vou buscar a resposta para os meus problemas e poder ir vê-los in loco é algo fantástico. Carlo Scarpa, em Veneza,
ajudou-me a descobrir isto já no campo, também tanto para a arquitetura como para a joalharia, que o luxo, quando se fala do luxo, hoje em dia o luxo é um bocadinho mal visto, parece algo que não é necessário, mas eu senti aqui, quando visitei estes espaços, senti que realmente o luxo está nos detalhes, não está no luxo de poder desenhar o pormenor desta entrada com a iluminação, com o facto de poder fazer um objeto em bronze, poder cortar a pedra como ele cortava, poder ter alguém que executava o seu desenho, poder pensar num espaço ou num objeto com todo o detalhe. Ou, por exemplo, não fazer uma parede, como seria de esperar, da maneira mais fácil, mas querer, a partir de uma parede, fazer algo mais e que nos leva, que nos inspira e que nos leva a querer fazer melhor. Ou o edifício da Fundação Gulbenkian, onde uma obra modernista consegue ao mesmo tempo transmitir emoções, conforto, luz e fazer-nos querer fazer melhor. A casa do arquiteto Peter Zumthor, que também tive, felizmente, através de um amigo, a oportunidade de visitar, pelas mesmas razões, é um edifício que me inspirou, que pela sua capacidade plástica, a capacidade de utilizar materiais de forma inovadora, a busca pelo essencial e que também não deixa de ser luxo, não deixa de ser um espaço extremamente sedutor e que nos emociona, assim como isto também de Peter Zumthor, a plasticidade dos materiais, o querer usar materiais nobres, mas fazê-lo de uma forma que nos transporta para algo que já é inatingível. Ou a casa ateliê de Barragán, que eu ainda não tive a oportunidade de visitar, no México, pela forma como trabalha também a luz, aqui já com materiais muito, muito simples, mas que não deixa de ser um espaço que emociona. Depois, referências, esta coisa que os arquitetos não fazem muito, que é juntar a moda, a arquitetura, as gerações anteriores, que tentavam-se afastar destas coisas mais não tão intemporais, mas que, ou não universais, porque respondem a questões de temporadas, que são muito curtas, mas que, pela sua forma como exploram texturas, como exploram cores, materiais, também poderão ser muito, muito inspiradoras. O Porto. Aí não poderia deixar de falar do Porto. Depois que voltei de Veneza, senti vontade redobrada de falar da minha cidade, de pensar a minha cidade. Fiz a minha tese de investigação à volta do Porto. Isto é a Livraria Lelo, do início do século XX. Esta imagem é, para mim, mais interessante do que aquelas que agora estamos sempre habituados a ver. E a paisagem urbana do Porto. A minha tese teve muito a ver com isto. Comecei a estudar a escala urbana e a forma como a paisagem foi sendo, a partir de uma mesma célula, um mesmo lote, estreito e comprido, como é que esta capacidade criativa que nós tivemos na nossa cidade, de, a partir quase a mesma configuração de um lote estreito e comprido, fazer múltiplas variações em torno do mesmo tema. Ou esta capacidade de persistência da parcela, mesmo com construções tão díspares e anacrónicas, mas percebermos que existe esta parcela que se mantém. Ou o desenho, a capacidade também que no Porto tivemos de a partir das pendentes, da topografia, manter essa ideia de escala e desenhar o perfil de uma rua. E depois, algo que no Porto, que o Porto agora está na moda, algo que no Porto me emociona ainda mais, que são, e que numa cidade, sempre que viajo, as cidades, eu só fico satisfeita quando consigo encontrar coisas que sinto que pouca gente conhece. E no Porto nós temos uma quantidade gigantesca de sítios por onde pouca gente passa, que os turistas ainda não descobriram, vão começando a percorrer, como a Rua da Madeira, no Porto, mesmo junto à Estação São Bento, ou então hortas urbanas
junto no Vale do Vilar, estes caminhos quase rurais, esta capacidade da cidade de ser cosmopolita, mas também ter esta permanência de lugares que quase nas traseiras da cidade institucional, e depois ainda este número ainda bastante grande de oficinas no Porto, lugares onde o saber fazer se conserva, que está à espera que alguém descubra, que alguém se atreva a tentar pegar e fazer uso disso no seu trabalho. Esta é uma oficina com mais de 100 anos na cidade do Porto, ligada à ourivesaria, onde a mesma família mantém, onde ainda reproduz as suas peças e que é algo que também toda a gente deveria conhecer. Depois, isto só porque no outro dia, quando falei mais da arquitetura, disseram: e as joias? Não mostra nada das joias? Então hoje mostrei um bocadinho aqui dos meus projetos de arquitetura. Estes selecionei só os que fiz no Porto, a Boutique Moncel, uma loja, um edifício de escritórios para 50 pessoas e que ficou concluído, e uma obra que está ainda a decorrer. Este já, felizmente, depois da minha tese, já há um lote estreito e comprido da cidade do Porto que estou a reabilitar. Esta questão, toda a arte, eu li, já não sei quem disse, é um pouco... não é funcional. Isso deixa-me um bocadinho descansada, porque então eu posso dizer que as joias, o que eu faço, poderão ter um pouco deste lado artístico. A arquitetura parece funcional, mas quando realmente fazemos arquitetura, o que leva um arquiteto a fazer não é a parte funcional, de respeitar também não é de respeitar a função dos espaços, mas de encontrar algo mais do que isso, encontrar uma parte da emoção, do intangível, e a questão de uma ideia tão importante como a sua execução. Na Moncel, isso é algo que o meu pai sempre me ensinou, que o meu avô também, é o não ter medo de fazer bem, de fazer o melhor possível e de, com a equipa que temos, procurar o uso das melhores matérias-primas, o uso da melhor manufatura e fazer sempre melhor. E é algo que eu procuro. Aqui, agora gostava de vos mostrar muito rapidamente um pouco de um processo. Vocês vão ser os primeiros a ver algumas imagens inéditas de uma coleção que ainda não está pronta, que eu espero daqui a alguns meses colocar no mercado. E para mostrar um pouco essa coleção, decidi colocar o Ponto de Partida, que é uma peça que não foi desenhada por mim, foi desenhada pelo meu pai. E uma peça já que foi há alguns anos que eu fiz, uma peça única que foi desenvolvida para um cliente que já não a tenho. Existem, só para título informativo, nós tanto desenvolvemos produtos que se repetem como peças únicas, por vezes a partir de uma pedra que encontramos, de uma gema, ou a partir de uma ideia de um cliente que nos pede para fazer algo que não viu na nossa coleção, ou que de alguma forma, ou às vezes não tem ideia nenhuma e simplesmente quer ser surpreendido, e essa é a parte mais difícil, é responder às expectativas de um cliente. Meu pai, só para dizer um bocadinho esta questão da Moncel, é interessante, acho que já contei isto a Ana, ela gostou muito deste episódio. Normalmente nos Estados Unidos, quando mostramos a nossa coleção, dizem que a Moncel não se devia chamar Moncel, devia se chamar Wow, porque sempre que nós apresentamos, começamos a abrir os nossos tabuleiros, as pessoas só dizem Wow, Wow, Wow. Na verdade, ninguém, ou muito pouca gente, conhece o trabalho da ourivesaria portuguesa.
para além da filigrana, que é algo que já está nos mercados, ou que as pessoas já têm alguma ideia dessa tradição, realmente não há o conhecimento que nós no Porto, no Norte, temos uma capacidade enorme de fazer bem, de fazer joalharia, e esse para mim é um património, para além das cidades que me emocionam, é um património que eu não gostaria de perder. Por isso, para esta nova coleção, comecei, só para explicar, estas duas peças. Eu comecei a pensar, ou disseram-me, Diana, tens que pensar, na verdade, eu tenho sempre esta ideia de, como eu escrevi no início, a continuidade na tradição, mas tentando sempre inovar de alguma forma. E eu fui ver na Moncel o que é que o que é que eu achava que caracterizava melhor a marca, escolhi estas duas peças porque achei que teria alguma coisa a ver com o que eu pretendo fazer no futuro. E principalmente esta peça, comecei a pensar nas cordas, motivos marítimos, que aqui fizemos, e comecei a pensar que tema é que eu podia ter de trabalho. Depois de puxar pela cabeça, peguei num período em que eu acho que na arquitetura fomos mais brilhantes, ou um período em que a arquitetura portuguesa, não a do século XX, mas um período passado, onde conseguimos de alguma forma ser surpreendentemente criativos. E escolhi o Manuel Lino, um período em que eu acho que existem exemplos extraordinários onde nós, muitas vezes com estruturas que não são muito conhecidas, outras, como por exemplo o Mosteiro da Batalha ou a Capela de Sé de Braga, essas que são mais conhecidas, mas as fortificações portuguesas, como estas duas, e depois coloquei aqui, já da contemporaneidade, o painel de Almada Negreiros para a Fundação Gulbenkian. Este tipo de coisas estavam-me a entusiasmar bastante. Estes desenhos estão com muito má resolução, mas estava ainda aqui um bocadinho sem saber. Sabia que queria fazer algo com uma trama que se pudesse trabalhar, mas não sabia muito bem como é que havia de dar volta a isto. A partir das tal tema manuelino, voltei a essa questão e fui buscar uma planta que existe no site dos monumentos, estes desenhos dos anos 40, que a Direção-Geral de Monumentos produziu para levantamento de uma série de edifícios, e fui buscar o desenho geométrico da planta, da abóboda da Igreja do Mosteiro dos Jerónimos. A partir daí, estou neste momento a trabalhar com um colega, também arquiteto, que, a partir desta trama que eu representei, estamos a começar, pela primeira vez na Moncel, a aliar a parte digital, as plataformas digitais, para desenvolvimento de produtos, a partir da prototipagem. E começamos a estudar como é que eu poderia replicar esta estrutura a uma peça de joalharia, e como é que isso depois poderia levar esse módulo ao desenvolvimento de outros produtos. Neste momento, isto é para mostrar um pouco qual é o processo de uma joia. Como viram, eu pensei, na equipa também houve lugar a uma aprovação, não é, por parte dos meus superiores. E depois comecei a trabalhar com um amigo que fez a parte digital, 3D, a ajustar com ele exatamente como eu pretendia fazer o produto. Trabalhei com a Sindor, que é a Escola de Ourivesaria em Gondomar, para fazer a prototipagem em cera das peças. Isso ainda envolveu várias vai e vens para ajustar exatamente como pretendia. E neste momento estamos nesta fase. A semana passada, ainda com o molde em prata, que também ele está a ser ajustado por uma outra equipa, uns joalheiros que vão neste momento fazer depois o molde final. Isto depois ainda vai, porque muita gente pergunta qual é o processo. Isto ainda vai passar por uma série de pessoas, até ao joalheiro, depois ao cravador, depois à pessoa responsável pelo polimento,
à parte dos acabamentos. Antes disso, há um gabinete de gemologia que tem que escolher exatamente as pedras que vão compor cada peça e que vão ser selecionadas uma a uma para serem cravadas em cada uma das peças, e depois a parte de acabamentos. Por isso, deixo-vos com esta minha trama, que me deixa entusiasmadíssima, porque quando começo, não vos quero revelar mais, mas quando começo a trabalhar, que estou agora a desenvolver mais uma série de produtos à volta dela, parece-me que tem capacidades para fazer coisas bastante interessantes. E por isso espero que tenham gostado e que tenha-vos aberto um bocadinho as portas para, sempre que quiserem, conhecerem um pouco mais do nosso trabalho. Bom, muito obrigado, Diana. Eu queria dar aqui algumas informações aqui de logística. Nós, por questões técnicas, isto acaba sempre por funcionar tudo bem de uma maneira ou de outra, mas infelizmente, diria eu, por questões técnicas, não vamos conseguir passar o vídeo que tínhamos do Mestre Cruzeiro de Seixas. Temos imensa pena, no entanto, ele será depois disponibilizado via link para todas as pessoas que deixaram o e-mail, porque temos os vossos contactos. Se por qualquer razão não tiverem ficado os contactos, deixem, por favor, com a organização, mas será depois disponibilizado o vídeo. Questões técnicas que são alheias, aquelas frases que se costuma dizer. Mas temos, exatamente, aliás, a nossa vontade. Temos imensa pena, tentámos até à última da hora ainda nesta expectativa, mas de facto não vamos ter essa oportunidade, o que significará que também recuperamos algum tempo que temos vindo a ganhar, e eu diria nos dois sentidos da palavra. Alguém podia tomar conta desse copo irreverente? Bom, sobre este conceito de facto dos preços, o Nuno Antunes hoje de manhã deixou-nos numa citação do Agostinho da Silva um conceito a dizer que os portugueses são bons a comerciar. E eu a este propósito, e por falarmos na arte e nos valores e naquilo que acaba por ser esta essência também, recordava um trecho notável de algo que para mim me marca imenso, e acho que nos marca imenso a nós portugueses, que são os filmes portugueses final dos anos 30, aliás, o primeiro deles filmado em Portugal foi a Canção de Lisboa, em 1933, tinha havido a Severa antes, mas num deles notável, em que o António Silva, no Costa do Castelo, o famoso ator António Silva, tem uma frase notável a propósito de negociação, que é quando ele vai comprar o famoso aparelho da rádio, não é? Não sei se recordam daquele episódio, que depois ele, mais tarde, diz, quando lhe perguntam, quem adivinha o que isto é? E ele diz, é um canário, canta, mas não é animal. E depois dou-lhe uma, disparado. Ele estava sempre habituado às licitações, punha tudo no prego, não é? E dizia, 1, 2, depois tirava, e ele, e uma radiotelefonia. E diz ele assim, isso toca? Se toca. Isto liga-se à parede, é um conceito porreiro. Isto liga-se à parede e parece uma torneira a deitar música. Quer ver? E ele liga aquilo e começa... E depois ele começa com aquela história, oh, Sr. Costa, veja lá se está ligado ao jardim lógico. Não é nada disso. Não é você que o som bate na lâmpada e recua. E a música quer sair e não pode. É frappé. Tudo tanga, não é? Como é óbvio, não é? Tem que aquecer o carburador. Depois começa-se a ouvir os rádios antigos. E ele, olha, já está a levantar a fervura. É um conceito ótimo, não é? E depois, para este rádio, que ele tinha estado a negociar, a propósito de preços e de valores e de coisas de valor, e que ele tinha estado a negociar de uma forma fantástica, que chega ao tipo da Casa de Penhores, que já o conhecia há não sei quanto tempo, e em que ele diz, e então diz, você por aqui, mais alguma aldrabice, não? Ele, aldrabão? Eu? Sim. Ou já se esqueceu da última que cá fez? E ele, a última não. A última, sim, que não faz mais nenhuma. Então você punha-me aqui um trombone para 20 escudos que não toca. Eu disse, mas como é que você queria que o trombone tocasse por esse preço? Isso não é um flautê. Eu disse, está bem que diabos, podia ao menos ter dado uma nota. Não, isso já deu a de 20 escudos, mas essa já lá vai. Hoje a conversa é outra. Quanto custa aquele aparelho ali na montra? Ele diz-me assim, você não tem dinheiro para isso. 300 escudos. Pronto. Ele diz, faz mal. O meu amigo vendia-me por 400 escudos. Eu pagava-lhe 20 escudos, semana sim, semana não. A semana sim, que eu não pagaria, passava para a semana não. Sim, não. E de facto era esta forma muito cúmplice que partilhava connosco. Era um sentido, se quisermos, era muito falado naquela altura do pobrete mas alegrete. Mas era um sentido de facto da partilha que tinham uns com os outros. Quando víamos o António Costa que vivia na casa comum com as outras pessoas, a vizinha que pedia a salsa, e não era no sentido de sermos pequenos ou grandes.
alguém soube nessa altura transmitir algo com o qual nós nos identificámos e ainda hoje nos identificamos. Felizmente, e mostrando que continuamos a saber trazer essas memórias para a frente, que sabemos continuar a ir em frente, tivemos recentemente um enorme sucesso que todos conhecemos, um sucesso dourado, que não vindo do Douro, mas também é dourado, de uma gaiola seguramente diferente. O Ruben, apesar de estar no painel das artes e letras, e eu digo apesar porque não nos irá falar de Picasso, até porque todos sabemos que eles escolhem Peugeot, não é assim? Mas vai-nos falar dessa arte notável que é através do cinema e, sobretudo, a forma, na sua perspectiva também pessoal, com que nos conseguiu tocar tanto a todos nós. A mim, pelo menos, fez-me chorar várias vezes no filme, rir várias vezes no filme, identificar-me imenso com Portugal, com um orgulho que ainda hoje me costuma arrepiar só de falar. Eu costumo dizer várias vezes, e é verdade, eu sou muito, muito tuga, e aquele tipo de pessoa que, quando passa o anúncio do azeite de galo na televisão, eu fico arrepiado. O bacalhau, a igreja, o Natal. E, de facto, o Ruben teve de uma forma notável, única, um marco diferenciador no cinema português. Para ele, uma enorme salva de palmas. Desculpa, tenho que fazer uma mise en scène. Voilà. É para tu, en tunes. Está a funcionar? Ah, voilà. Ceci étant dit, tu não falaste no Ceci étant dit. Posso dizer eu para ti? Está bem. Ora então, bom dia, boa tarde, credo, boa noite. Aquela coisa de passar mais para o fim é um bocado complicado, está toda a gente um bocado... Eu não tenho o hábito de fazer assim, tipo, a orador, de falar tipo 15 minutos ou 20 minutos sobre a minha experiência, mas vou tentar, e vou tentar fazer em 15 minutos. Como o José Vilés, não preparei nada porque gosto de falar mesmo o que sinto no momento, porque pode haver outra coisa que se passa e que eu quero falar de outras coisas. E por isso estou aqui à frente com nada, com só eu, mas trouxe... Vou-vos mostrar um pedacinho só, o início do making-of do meu filme, que está no DVD, porque depois falaremos sobre isso, porque quando o Zé Pedro falamos ontem, porque como o José estava assim um bocado tipo, eu disse sim, a Ana faria há muito tempo, e depois era aquela coisa, mas o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou falar? E depois ele ontem, tudo bem, vais falar da tua, tipo, humano, tipo, o que sentes tu, não? E eu, ok, vou falar... na boa, não é tipo, porque eu não tenho, aliás, pedi ao rapaz para me dar isso, porque toda a gente tem PowerPoint, eu não tenho nada, então eu queria ter isso só na mão para fazer o género. Então, vou de vez em quando fazer um pique, mas nada vai se passar, mas é para mim. Então podemos lançar, sim, então Zé Pedro, tu disseste-me que eu tinha que falar sobre a minha experiência, basicamente tu disseste-me que queremos ouvir o ser humano. Então é por isso que estes 2 minutos acho que trata mais ou menos, quer dizer, pode lançar a vídeo. Je voulais juste vous dire vraiment merci d'être là et de m'accompagner dans cette aventure. Voilà, ça fait vraiment chaud au cœur de faire cette traversée là avec toute une équipe. C'est une aventure très émouvante pour moi et c'est grâce à vous. C'est un joli film tendre sur cette communauté portugaise et c'est bien de mettre projecteur sur eux. Mais il y a un petit grain de folie qui fait du bien quand même.
portuguesa, j'aime bien mes tradições, nossas habitudes. La France, Portugal. J'aime la convivence. Maintenant, je ne peux pas regarder l'immigration, tous les immigrants de tout le monde, de la même façon. C'est un film qui donne une vision très juste, mais avec de l'humour et de l'émotion. Donc c'est pour moi le cocktail idéal. Ça me bouleverse vraiment, quoi. Moi, quand j'ai lu le scénario, j'en ai pleuré. C'est vrai que quand tu fais un film comme ça, tu l'abordes vraiment d'une façon assez particulière. Je t'ai déjà dit. C'est hyper dur. Ça tourne toujours. Je pense que c'est une belle manière de dire en français et la communauté portugaise qui habite en France. Merci beaucoup pour tout que m'ont donné. 1, 2, 3. C'est ça, c'est bon! Ao ver as imagens, estava a pensar, poxa, há portugueses na sala que não vão perceber. E realmente há portugueses só? Todos perceberam francês? Ah, ótimo. Aliás, o senhor fala português? Monsieur, de la caméra? Ah, não. Porque eu estou ao lado do senhor desde de manhã e eu digo, mas o senhor não percebe mesmo nada, porque ele não mexe a cara, nada. E eu disse, coitado, é o dia todo a olhar para pessoas a mexerem e não perceberem nada. Je suis en train de dire que depuis ce matin, je vous regarde. Ah, vous avez compris déjà? Ah, bon bah alors. Então, o dia todo já valeu, já fala português. Bom, então, desculpa, Antunes. Pas de problema. É para treinar o teu francês. Então, basicamente, isso porque acho que se pode ver nas imagens que fala-se aqui de humanidade. O que era muito importante para mim, porque esse filme, esse primeiro filme para mim, foi mais que fazer o primeiro filme. Eu queria criar uma família, que era muito importante para mim, para ter uma boa disposição e trabalhar nas melhores condições. E o que se passou neste filme, nesta rodagem, foi isso, foi ser humanos juntos para criar alguma coisa, porque muitos aqui disseram que, Patrícia, aliás, disse que sozinhos não somos nada, e eu acho que realmente é isso. Fazer um filme, tu tens de ser capitão do barco, mas com o pessoal todo, técnico e atores. E fui buscar atores portugueses, que isso foi o meu challenge neste filme francês, porque é um filme francês, de produção francesa, e foi mesmo o meu challenge, porque quando cheguei no primeiro encontro, rendezvous na produção, grande produção Pathé, era 12 pessoas, assim, e eu... E então, mas o que é que estão a pensar sobre os atores? E eu, os atores vão ser portugueses. E silêncio, pardon? E eu disse, sim, claro. Para a autenticidade do filme é obrigatório que sejam portugueses. E sim, claro, senti aquela coisa, quem são os atores portugueses conhecidos, bankable, que vai fazer ver... Eu disse, não procurem, aqui em França não conhecem ninguém, não conhecem. Então, mas vão ser, porque isso é importante para o meu filme. Lá está, aquela coisa que falamos desde hoje de manhã, com o Antunes e com a Catarina Porta, a autenticidade, a genuidade do que somos. E eu acho que fazer um filme, além de ser francês, sobre os portugueses, não podia ser outra coisa que atores portugueses. Então, fui buscá-los, só uma coisinha assim para falar sobre o Joaquim de Almeida, por exemplo, que senti mesmo aquela coisa de, isso é Portugal. Fui em Festival de Cannes
E foi uma amiga que me apresentou, que me disse, tenho que te apresentar o ator português. E eu, ok. E ela tem 30 anos, e eu pensava, tipo, vai ser um ator jovem que vai pedir para trabalhar. E eu, ok, e vou, e ela, Joaquim Almeida. Eu fiquei assim, e ele estava ali ao lado, era uma apresentação, uma coisa de uns estúdios, futuros estúdios de cinema no Algarve, que não se fez. E estávamos na praia, cocktail, umas coisinhas, e ele olha para mim, não me conhecia de lado nenhum, só 1 minuto, olha para mim assim, não há nada para comer aqui. E eu achei isso tão português, tão tuga, como tu dizes, e olhei para ele e disse, mas pode ser o meu José. Pode ser o meu José, porque vi a genuinidade, a minha personagem do filme, e porque, além disso, achava interessante de escolher o Joaquim de Almeida para fazer uma personagem humilde, um obreiro, que não temos hábito de o ver. Muitas vezes ele faz o mal da fita, as coisas assim, tipo americana, não? Eu disse, acho que vai ser interessante pôr o Joaquim de Almeida neste papel. Bom, e ele aceitou, ele levou o challenge. Mas lá está, aquela coisa de, tuga, ok. E depois, o que eu queria era rodear a minha equipa de pessoas que percebem que aquela coisa de ser português, porquê, o que é a diferença de... só que depois o meu diretor de produção disse, Ruben, não podemos ir buscar só técnicos portugueses para o teu filme. Aliás, afinal, não tenho nenhum português na equipa a trabalhar, e então eles estavam assim um bocadinho assim, para olhar assim para nós, porque quando havia os portugueses todos juntos, aquela cena do almoço, para quem viu o filme, do almoço fora, onde estão todos juntos, eram 11 portugueses à volta de um bacalhau, então pode imaginar o que é que se pode passar com cerveja e vinho e estas coisas. Até que um certo momento eu disse, mas porquê é que eu escrevi esta cena com tantos portugueses a comer, que é muito difícil. Sim, porque isso é a coisa mais importante, não é? A comida é boa, não é boa? Isso é que faz muito, muito bem de ser português. E pronto, e então isso para falar de humanidade. Uma palavra também muito importante para mim na criatividade das artes, porque é isso que o meu painel, e eu acho que a arte, criar, é dar emoções, e isso tudo, numa palavra que eu resumo, é generosidade. Eu acho que um artista tem que ser generoso, porque se ele pensa no resultado, isso falha. Há pouco tempo estive em Lisboa, num congresso, numa fundação, e estava um senhor, perguntou... Desculpe, estava um chefe de orquestra e uma senhora que se ocupa do Museu da Moda de Lisboa. E ele disse, será que com os artistas portugueses não podem um bocadinho baixar de um escala ou de um patamar, descer de um patamar para que o público perceba um bocadinho. Ele falava de cinema mais, mas bom, para que o público perceba mais, uma coisa mais acessível, grande público, vamos dizer. E eu disse, bom, se calhar, quer dizer, eu acho que o artista não tem que se pôr ao nível do público, quer dizer, então o público quer isso, vou-lhe dar isso. Acho que a única coisa mais importante é falar com o coração, generosamente, porque eu digo sempre, eu sou o primeiro público do meu filme, e eu adoro cinema, adoro ir ao cinema e ver filmes, e acho que isso é importante de pensarmos ao público. Não é o que é que eles vão querer e eu vou fazer o que eles vão querer e eu faço isso para as críticas, mas é pensar neles, nas emoções que vou procurar, vou dar. E sobretudo, eu sou o primeiro público, então eu pensava muito, tipo, o que é que eu sinto? Quando eu pensava com a cabeça, eu dizia, o que é que eu sinto no meu coração? Bom, eu faço assim, eu faço o que eu sinto mesmo no meu coração. Porque basicamente este filme foi feito
muito simplesmente para homenagear os meus pais, porque os meus pais estão em França há uns 40 anos, então eles foram nos anos 70 embora de um país que estava na ditadura, e então eles vieram para a França, mergulharam no trabalho, no mutismo, não se pode fazer barulho, a imigração portuguesa tem que se integrar e não podemos dar nas vistas, porque senão vão embora para o país. Então aquela coisa, e acho que esta nova geração, agora os filhos precisam de tipo, acordem, pronto, está bom, ok, estão bem integrados, mas também existimos. E com este filme tentei dar a esta comunidade portuguesa imigrante, pelo menos em França, algo que acho que faltava, uma identificação cultural, cinematográfica, porque há muito pouca, ou se houve, é mais de drama, ou menos acessível, vamos dizer. E o que se passou com este filme, com famílias que vieram todos ao cinema, testemunhas que eu recebi, que eu ainda recebo todos os dias, pessoas que me dizem, levei os meus pais, levei os meus avós, que nunca tinham ido ao cinema, e eu passei o filme todo a olhar para a minha avó, a sorrir e a rir, e então tive que voltar a ver o filme, que isso era muito bom para mim. Mas, então, isso para mim foi o que eu posso me orgulhar mais em ter feito este filme. É isso, é que eu fiz este filme para os trabalhadores, para já, os imigrantes, as pessoas que muitas vezes não se falam, por exemplo, na minha antestreia, na minha estreia em Paris, nos Champs-Élysées, estreia de cinema, é tapete vermelho, é as estrelas francesas de atores, ok. E eu disse, eles disseram, mas então, mas o que é que estás a pensar, convidar não sei o quê? Eu disse, olha, na minha estreia eu quero os obreiros, as porteiras, os portugueses, porque eu fiz este filme para eles, então eu quero que eles, eu quero pôr na luz estas pessoas, então na minha estreia vai haver essas pessoas. Então a estreia era 500 pessoas e a metade, 250, era porteiras e com maridos e obreiros de Paris e a região parisiense. E isso tocou-me muito, muito, porque eles estavam homenageados nesta noite. E pronto, é o meu primeiro público, mesmo se não fiz o filme só para eles, claro, mas é uma homenagem que eu faço a eles, e tentei que os outros, claro, com este filme, percebessem um pouco do que é ser português. A alma portuguesa, não tenho pretensão de dizer este filme estou a falar da imigração, não estou a falar do português, estou a falar do português imigrante. Mas acho que temos todos a ver, quer dizer, somos portugueses. O sangue que corre na minha veia é português, e eu sempre, quando era miúdo, dizia, mas porquê que eu, quando ouço o hino nacional, fico assim arrepiado e na Marseillaise não? Porquê que eu torço pela seleção portuguesa e não pela francesa quando há os dois? É porque o meu sangue é português, e o sangue que corre nas minhas veias é português. E isso, o mais importante ao longo do percurso do filme, que eu percebi com isso tudo, com jornalistas e muita coisa, é assumir o que nós somos. E acho que o português precisa de assumir mesmo o que ele é. Porque no bom, no mau, mas assumir, como estava a dizer Antunes, e realmente isso é muito importante, porque acho que o português nunca tinha assumido a imigração dele. Com este filme, notei que o jornalista, aquela coisa de, por exemplo, agora houve muitos papéis, o regresso à Gaiola Dourada, foi uma capa na Visão, um casal imigrante português, ficou 50 anos em França, voltou para Chaves, abriu um restaurante, e agora com a crise vão fechar o restaurante de Chaves e regressam para Paris. 68 anos e 70 anos, vão regressar a trabalhar
nos arredores de Paris. Isso é a realidade. Mas esta coisa de jornalista dizer mas esta vaga de imigração agora, pronto, não tem nada a ver, agora é uma imigração formada. Agora os jovens que vão, sim, claro, muitos, mas não só, porque ainda está em Paris, eu a passear na rua e ouço os obreiros nas obras boa, uma rapariga, e eu, ok, isso é português. E eu paro, olho para ele. Muito saudável isso, ainda é muito saudável. E eu paro e eu fui ter com ele, e um jovem mesmo, jovem. E eu, desculpa, o rapaz é português mesmo de Portugal, porque tem sim, eu sou português. Mas veio, sim, agora cheguei há um mês, vou fazer aqui 6 meses, ou um ano, tinha um contrato, depois vou embora, depois quando dá trabalho, não sei o quê. Então ainda existe esta imigração, também não formada, quer dizer, não formada a escalas diferentes, mas há muitos a ir para fora. E eu acho que o mais importante é, que eu digo sempre, assumir o que somos, e é o que eu fiz, tentei fazer neste filme, é ir no telejornal, ir em todas as entrevistas que eu tive e dizer: sou filho de imigrante, minha mãe é porteira, meu pai é das obras, e eu tenho muito orgulho disso. E quando eu ouvia muito no início, dizia: lá está, o filme sobre os portugueses, lá tinha que ser a porteira, o pedreiro, que clichê, está bem? É um clichê, mas é uma realidade também, porque estes imigrantes todos que vieram neste tempo não são embaixadores, não, como dizem no filme, nem, há alguns, mas nem todos. E estou a falar aqui presente com muitos que vêm, que trabalham na comissão e que não têm nada a ver. Mas isso é uma realidade também, e é uma realidade muito, muito importante, e eu acho que com este filme tinha que se falar disso, para assumir isso e para depois ir agora para a frente, para o futuro, para novas coisas muito boas, que eu acho fantástico ouvir a Catarina Portas a falar de vai buscar produtos genuínos a fazer. Eu acho isso fantástico. E há pouco tempo, há 2 semanas, estava no Algarve, no congresso da AHP, a Associação Hotelaria de Portugal. Hoteleira, sim, desculpa-me em português, porque eu acho que sou a única aqui que são mesmo, tipo, são todos portugueses mesmo. Porque eu nasci em França, então este português é mesmo daquela coisa materna de falar, nunca fui à escola, e isso é uma coisa terrível que eu queria só dizer assim, mas porque a minha parte política, odeio falar de política, não sei o quê, mas acho incrível que em França, não sei como é que é aqui, mas acho que incrível que em França, no sistema escolar, não haja o português. Isso é uma coisa que eu nunca percebi. Há o italiano, há o alemão. O italiano e o alemão serve a quê? Só fora do país deles? Não sei. Hoje em dia, agora estava no Brasil, estava no São Paulo e Rio de Janeiro a apresentar o filme, e fez muito bem, porque arrasou. Eles são... É uma... Tem uma coisa muito, muito boa que é positivismo. É uma coisa que está-se a passar tudo. Claro, acho que cada um tem o seu tempo, não é? A Europa tivemos o nosso tempo, agora há praças aos outros também. E o Brasil está a explodir. E tive um acolhimento muito bom. Pronto, e isso era só. E então, para dizer que na escola não há portugueses e temos que ir em particular, privado, e para a escola, bom, nós próprios, não é? E não há português, e o português é a 5ª língua mais falada, não é? Porque eu estive agora no Rio, aproveitei, no São Paulo, aproveitei para ir ao Museu da Língua Portuguesa, fantástico, recomendo, e aprendi muita coisa, e realmente países que eu nem conhecia.
país que nem conhecia, que falam crioulo, português e muitas coisas, e então mesmo muito bom. Então, pronto, isso é a parte política que eu acho inacreditável, que a língua portuguesa tem que ser defendida e vai ser, e é, muito falada, e pronto, em China, por exemplo, China agora, não é? Que estava a dizer há bocadinho, que se fala português, bom, muito bem. Isso é o meu gritinho político. E o que é que eu estava a dizer? O que é? Hã? Ah, a AHP. Arrasou. A AHP. E eu disse lá, porque eu disse, não sei porque que eu fui convidado. Desculpa, Naná, porque no início eu disse não. Eles disseram, não, é importante, porque fez muito no turismo, estamos sempre a pôr umas publicidades que custam uma fortuna, Naná, e você só com 4 minutos no final do filme fez muito mais, se calhar, que muitas coisas que a gente estamos a pôr, a investir dinheiro para vender no mundo. E, aliás, é verdade que o senhor do turismo do Douro ligou-me a me dar os parabéns para o filme e disse-me, bom, isso não há números para dizer se... mas ele disse, posso lhe dizer que 37% a mais do público francês veio este ano no Douro, e eu acho que isso faz um bocado parte de La Cage Dorée, da Gaiola Dourada. E se pelo menos 1% é verdade, então eu fico muito contente por isso, porque eu acho que esta região que falou-se muito hoje é mesmo fantástica. Eu adoro o Alentejo, por exemplo, mas pensei que no Douro, cinematograficamente, havia uma coisa que não se encontra em nenhum lado, que é única, que é lindo, e eu queria mostrar isso ao mundo. Bom, quanto tempo? 1 minute? Ok. Porque eu disse, eu vou ter 15 minutos mesmo. Então, o que é que eu quero dizer mais? Quer dizer tanta coisa. Não, nunca tinha pensado, por exemplo, com esta ideiazinha de falar sobre os meus pais, sobre a realidade deles e de lhe dar a troca da vida deles, de que eles fizeram isso para nós, para os filhos terem uma vida melhor. Eu disse, o mínimo que eu posso fazer é um filme para lhes agradecer, e vai ser o meu primeiro filme. Nunca pensei que com isso podia agora estar a viajar pelo mundo com o filme, é o que está a acontecer. E estou sempre a falar da Catarina, não está cá, mas a Catarina há bocadinho está a falar que nunca tinha pensado que o seu Salazar tinha ido para o MoMA, não é? E recebi há pouco tempo um e-mail do MoMA a me convidar no mês de março o filme porque como há uma sessão sobre a imigração, escolheram a Gaiola Dourada para o filme representar, para falar sobre a imigração no MoMA em Nova Iorque, e fiquei muito orgulhoso sobre isso. Obrigado. Só uma coisinha que é bonita, que é uma coisa que tive muitas testemunhas e continuo a ver que me tocam muito. Mas há uma senhora que veio ter comigo uma vez. Estereótipo, baixinha, pequena, assim, querida. Monsieur, e eu, Monsieur, Ruben. E ela, sim, é uma imigrante portuguesa lá de Paris, e ela é numa estreia, e ela veio ter comigo e diz, vou traduzir em português, ela falou em francês com sotaque, com frantuguês, e ela disse-me, você não imagina o que fez com este filme. E eu não sei, não imagino, e ela começa as lágrimas a subirem, e eu fiquei. E ela disse, nós temos, desde que chegamos aqui, a identificação dos anos 80 com a Linda de Souza, que era a nossa identificação, com a mala de cartão. E ela trouxe a mala de cartão cultural na cultura de França. E desde daí, portugueses somos la valise en cartão. Hoje o Ruben fez um filme que chama-se A Gaiola Dourada, La Cage Dorée. E ela disse, não sabe se dá conta, mas hoje senti que de cartão passamos a ouro. Obrigado.
fantástico, desculpem lá, foi preciso tomar um bocadinho de balanço para subir as escadas. Estas coisas tocam, é bom sinal. Eu disse que íamos falar num painel que era de introspeção, de interioridade, foi isso que o Ruben nos fez, foi isso que fizeram todos os oradores neste painel e que nos conseguiram tocar ao âmago. Fechámos, diria, com chave de ouro, para manter nesta tónica esta intervenção de facto notabilíssima. E referi a este propósito 3 tónicas que o Ruben aqui falou: humanidade, família e generosidade. E perceber que qualquer uma destas 3 pode estar associada ao sucesso. E que o sucesso não está dispar disto, antes pelo contrário. Eu próprio disse, nunca pensei que ao prestar esta homenagem e agora ter a oportunidade de dar ao mundo. Quem dá nessa convicção, nessa generosidade, nessa humanidade, nessa retribuição familiar, não há dúvida nenhuma que a vida encarrega-se de dar de volta aquilo que é devido por essa entrega tão humana. Notável, sem dúvida. Eu, a este propósito, e vamos sair agora para o intervalo, nós vamos ter lá fora um conjunto de envelopes, os voluntários estão preparados para receber, dos apoios que queremos dar, e a propósito desta generosidade, que é uma ótima ponte para o último painel, que peço a todos que façam mais este sprint, não percam, vai ser ótimo, temos excelentes contributos, ótimos oradores, estamos muito bem, a ponte a seguir bem para esta última parte, e pedia a todos aqueles, sobretudo que estão aqui também muitos convidados, legitimamente convidados para estarem, mas somos todos e todos juntos podemos fazer a diferença neste apoio. Estão ali também numa sala, mesmo aqui em frente, uma série de várias entidades que nos ajudaram, com as quais as pessoas, sobretudo que estão cá, que podem contactar, conhecer. Isto também faz parte disto, esta confraternização, desta interação entre todos. E, portanto, os voluntários terão os envelopes para o dinheiro que possa ser encaminhado para as 4 instituições, ou para as 4 entidades, diria eu, que estamos a apoiar hoje, e que recordo a Fundação do Gil, o Banco de Leite de São Tomé, o Afetos com Letras, que iremos ver todos eles agora apresentados também nesta reta final, e o João Pedro, de 8 anos, com quem queríamos fazer uma entrada em Skype, mas infelizmente também não vamos poder fazer. Mas isto também é para eles, e no fundo, como o Ruben deu o exemplo, dando aos outros, também recebemos para nós. Muito obrigado e até já.